Galera, nós vamos aqui para mais uma conversa com o terapeuta, com a galera do Núcleo de Especialização em Diagnóstico Avançado P2E. A galera que está um degrau acima dos alunos do método terapêutico P2E. Deixando claro que o objetivo do método terapêutico P2E é que eu ajudo profissionais, ajudar profissionais como você, terapeutas profissionais da saúde, a gerar uma renda de até R$ 10.000 por mês, ajudando muitas pessoas usando o celular e uma conexão de internet, ajudando pessoas com responsabilidade, segurança e sensibilidade. Essa galera aqui é a galera do Núcleo de Especialização em Diagnóstico Avançado P2E. Eles são P2E, mas eles estão indo buscar um conhecimento além. E é com essa galera que eu vou conversar hoje. Vou fazer aqui até um bate-bola sobre ansiedade. E essa aula de hoje é a introdução à ansiedade. Na última jornada que nós tivemos, nós falamos sobre insônia. Insônia deu 6 aulas. Vocês devem estar olhando para mim. Ansiedade vai dar quantas aulas, querido e amado professor Edjasto? Galera do céu! Segura aí, porque essa aula é a introdução. Então, deixa eu mostrar para vocês. Daqui a pouco eu volto com vocês para a gente estar batendo papo, tirando dúvida. Então, olha só, para você que está aí, já deixei claro, é conversa com o terapeuta. Se você não é terapeuta, essa conversa não é para você. Pode ser que, de alguma forma, você aproveite esse conteúdo, mas pode ser que você fique perdido. Conversa com o terapeuta de hoje, com o terapeuta P2E Oriental, Introdução à Ansiedade. Então, galera, a ansiedade, ela tem aqui alguns pilares, né, que nós vamos discutir dentro do método terapêutico P2E aqui na nossa conversa. O primeiro pilar é o psico, é a visão de mundo, é o yin, é o yang, né? A gente vai conversar disso aqui. O outro pilar que eu quero trazer como novidade para vocês, e hoje eu só vou fazer uma introdução, é o pilar da ansiedade do aquecedor superior, a ansiedade do aquecedor médio e a ansiedade do aquecedor inferior. Vocês sabiam que existe 3 tipos de ansiedade dependendo de onde está a energia do corpo? E quando nós falarmos dos 5 elementos, dos 5 estados emocionais, aqui nós vamos ter 2 tipos de ansiedade de sombra para cada elemento. Então, tema de hoje é algo diferenciado. Vou fazer uma introdução. Tudo bem até agora? Então, nós podemos ter uma ansiedade do tipo yin, uma ansiedade do tipo yang. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender que pela medicina tradicional chinesa, aquela que eu já expliquei para vocês que não existe, que foi inventada depois de 1949, na China comunista, que os caras colocaram lá o tradicional para dizer que era tradicional da China, que vem nos livros cheios de traduções, parece que só quem é ansioso é a pessoa yang, não é isso? Não é a aparência que dá? Tá muito yang, então tá ansioso. Opa, quero falar para você que existe ansiedade yin. Então, anota que isso já começa a diferenciar aqui. Existe a ansiedade yang e existe a ansiedade yin. Então, anota isso daí, porque na hora que a gente for falar da ansiedade yin ou yang, nós vamos ter que tocar nesse tema. Então, não existe só uma ansiedade yang. Fulana está muito agitada, ela está ansiosa. Não, existe a ansiedade daquela pessoa que fica quietinha, roendo a unha. É uma ansiedade yin. Então, existe a ansiedade yang e a ansiedade yin. Não vou aprofundar hoje nessa aula sobre isso. Essa aula eu quero fazer uma explanação geral, uma introdução do que nós temos pela frente. Então, anota. Tá. Então, quer dizer que aquela pessoa mais yin, ela pode ser ansiosa, sim? Até porque a gente, dentro do método terapêutico P2E, a gente traz algo diferente. O que é esse algo diferente? Que a pessoa yin não é parada. A pessoa yin, a energia está interna, no cérebro. E esse cérebro, internamente, pode sofrer de ansiedade. Ansiedade, uma antecipação. Em um determinado momento, eu também vou explicar o que é ansiedade. Daqui a pouquinho eu vou explicar do ponto de vista da fisiologia para vocês. Então, a gente pode ter uma ansiedade yin. A ansiedade yang, ela é mais conhecida por quê? Porque fica fácil saber que a pessoa yang está ansiosa, né? Ela caminha para um lado e para o outro, é fácil. Outra coisa que eu quero trazer de diferente para vocês é o seguinte, que é a questão do primeiro E.
Quando a gente fala da ansiedade yin, da ansiedade yang, a gente está falando do P, do psico, a visão de mundo. Ou você tem uma visão de mundo yin ou uma visão de mundo yang. Mas aqui a gente vai trazer nessas aulas algo diferente. Existe uma pessoa que tem ansiedade na cabeça, aquecedor superior. Existe uma pessoa que tem uma ansiedade no aquecedor médio. Aquecedor médio. Tem a ansiedade do aquecedor médio. E tem a ansiedade do aquecedor inferior. Vou dar um exemplo de ansiedade do aquecedor inferior para vocês. Pernas inquietas. É uma ansiedade do aquecedor inferior. Cuidado para não confundir com excesso de energia no aquecedor inferior. Mudou. Aí agora mudou. Ansiedade do aquecedor inferior, que seriam as pernas inquietas, por exemplo, não pode ser confundida com excesso de energia no aquecedor inferior. Tudo bem até agora? E ainda por cima, nós vamos trabalhar algo muito diferente do que a galera está acostumado quando eu mostro isso daqui para vocês. Olha que imagem bonita. Quando nós temos os 5 elementos, é só na P2E, que é fundamentada na medicina ancestral oriental, que a gente fala que o fogo, a sua luz, é a transformação ou a alegria, mas que ele tem 2 sombras, né? Uma sombra de excesso, que seria a pessoa que está perdida sem foco, e nós temos uma sombra de falta, que seria aquela pessoa que está sem a possibilidade de fazer transformações. Quando a gente olha aqui para o elemento terra, a gente fala da luz do elemento terra, que seria o planejamento, a organização, fala da sombra de excesso da terra, que seria alguém que está muito preocupado, e a gente fala de uma sombra de falta do elemento terra, que seria alguém que está sem planejamento, sem organização. Normalmente, nós nomeamos esse excesso de energia no elemento terra, esse excesso de energia, excesso de sombra de energia no elemento terra como ansiedade, mas não é, é uma preocupação. Ansiedade, eu posso trabalhar ela em todos os elementos. Já vou explicar isso para vocês rapidinho. No dia da aula a gente vai entrar de cada coisa, a gente vai aprofundar. O elemento metal, eu tenho uma luz, que é a reflexão. Sombra de excesso, tristeza, sombra de falta, falta de inteligência, de reflexão. Elemento água, adaptação, né? A luz. Sombra de excesso é aquela pessoa que está principalmente insegura. Sombra de falta é a pessoa que está sem adaptação, falta de adaptação. Elemento madeira, sombra de a luz é a motivação. Sombra de excesso é principalmente a pessoa está frustrada. Sombra de falta, falta de motivação. Professor, na medicina tradicional chinesa, como se ensina por aí, não é assim que trabalha, não. Na medicina tradicional chinesa é algo, muitas vezes, até difícil do leigo entender, porque o elemento fogo só existe a alegria, e aí você fala de uma alegria boa e uma alegria ruim. Tanto que no começo da P2E eu trago essa introdução até para as pessoas se conectarem, quem vem da medicina tradicional chinesa. Quando a gente fala do elemento terra, a gente fala na medicina tradicional chinesa comum, ou tradicional, como vocês queiram, a protocolar, fala de preocupação boa, preocupação ruim. Aqui a gente fala de tristeza boa, tristeza ruim no elemento metal. Na água a gente fala de medo bom, medo ruim. E na madeira a gente usa, não é nem expressão frustração, é raiva boa ou raiva ruim. Galera, não existe raiva boa ou raiva ruim, né? Raiva é raiva em qualquer lugar. Se você entrou no processo de raiva, você está liberando uma série de neurotransmissores que está fazendo com que a sua suprarrenal produza muita adrenalina, noradrenalina e cortisol. E você quer matar alguém, né? Então, é importante, nessa aula, você que é minha aluna do Núcleo de Especialização em Diagnóstico Avançado P2E, ou você que, porventura, esteja acompanhando essa aula no nosso canal do YouTube, Professor Edjasto, saiba que existem diferenças. Não existe raiva boa, preocupação boa, né? Existe planejamento. A partir do momento que o bagulho foi para preocupação, é porque não houve planejamento. A partir do momento que a pessoa ficou perdida, é porque ela não transformou. A partir do momento que ela caiu na tristeza, é porque ela não fez reflexão. Porque, na maioria das vezes, as pessoas que caem na tristeza são as pessoas que não estão fazendo reflexão. Ué, porque, na maioria das vezes, a tristeza vem 99,999% dos casos que você não controla. Então, se você não controla, você não deveria ficar triste. As pessoas que ficam, ai, fulana me deixa tão triste. Nossa senhora, como alguém tem o poder de deixar alguém triste? Isso não existe. Isso é um desequilíbrio.
Ninguém tem o poder de deixar o outro triste. É muito simples a vida. Quando a gente fala da água, tem medo bom, medo ruim. Medo é sempre ruim. Pô, professor, o que é bom então? Cautela. Cautela não é igual a medo. Medo paralisa. A cautela faz com que você observe tudo à sua volta e tome a melhor decisão. Mas medo não é algo legal. Por quê? Porque o medo, ele tem a ver com a nossa reação de estresse. E quando a gente fala de estresse, a gente está falando de fisiologia e tem a ver com ansiedade. Já vou conectar para vocês. Então, assim, ó, o que é uma reação de estresse, fisiologicamente falando? É uma reação de ataque ou fuga frente a um perigo. Reação de ataque ou fuga frente a um perigo. Seus órgãos do sentido captam um perigo, manda essa mensagem para o hipotálamo, que manda uma mensagem para a hipófise, que manda uma mensagem para a suprarrenal e fala, produz adrenalina, noradrenalina e cortisol. E aí, dependendo se a pessoa está yin ou yang, ela vai ter uma reação de ataque ou fuga. Por isso, muitas vezes, a gente vê pessoas experientes perdendo a vida em assaltos. Ou você vê pessoas corajosas, com preparo físico, muitas vezes numa situação de estresse, e eu presenciei isso uma vez, um amigo meu, ele estava errado, por isso que eu não me meti na confusão, fazia artes marciais, na mesma academia que eu, faixa preta, passou uma mulher e mexeu com a mulher. Eu falei, olha, você fez errado. Beleza. Cara, veio um homenzinho que dava metade dele. Bom, o homem era pequenininho, detalhe, o homem não estava armado de arma de fogo, facão, nada. Ele estava armado na razão dele. Ele deu 5 tapas na orelha do meu amigo, de mão aberta, juro para vocês, era até engraçado, porque ele pulava para bater. E esse amigo meu ficou paralisado. Então nem sempre o mais preparado, no momento de estresse, de ansiedade, é a pessoa que tem a melhor reação. Olha a importância da nossa aula. E isso, para nós terapeutas, cabe como uma luva. Muitas vezes o terapeuta mais preparado em conhecimento e sabedoria não é aquele que toma a melhor decisão. Já vi muita gente letrada com vários cursos, academias e mais academias e títulos, no momento de estresse, paralisar ou fugir do local que está. Então, isso é muito importante, a gente entender essa questão da ansiedade e estresse. Tanto que isso é tão verdade que nós temos uma ferramenta dentro do método terapêutico P2E, que eu quero que vocês anotem como ferramenta principal. Vivência meditativa P2E, para estresse e ansiedade. Anota! Essa ferramenta vai ser o guia de vocês quando a gente falar de ansiedade. Vivência meditativa P2E. Professor, e ansiedade, por que você falou que tem a ver com estresse? Porque a ansiedade, ela é algo que ela pode ser construtivo ou destrutivo, diferente de preocupação. Preocupação é sempre ruim, planejamento é bom. O que é o planejamento? Pô, estou vendo algo ali na frente, eu vou me planejar. Né? Eu vou me planejar. Preocupação é quando o teu planejamento não deu certo, você não fez planejamento, você começa a se preocupar. Agora, quer ver? Vou dar um exemplo. A pessoa, ela tem lá um determinado ganho, e aí ela quer comprar um carro. A pessoa planejada, o que ela faz? Ela vai levantar o valor daquele carro, qual é o investimento no carro, o investimento no seguro, o investimento no IPVA, o investimento no combustível e a desvalorização desse carro. Ela faz tudo que é conta. Aí ela fala, será que é um bom negócio comprar o carro ou alugar o carro? Esse é um exemplo. Faz planejamento. E que é a pessoa que vai se preocupar no futuro. Ela tem lá 40 mil reais e fala, eu vou comprar um carro de 40 mil reais, porque aí eu vou ficar com o carro pago. Até aí ela está indo bem. Mas ela não fez a conta que aquele carro vai gerar uma nova despesa para ela. Vai gerar IPVA, vai gerar seguro, combustível e uma desvalorização. O carro gera isso, normal. E o pior de tudo, quando ela chega lá na agência do carro, o vendedor ou a vendedora, ele é preparado para vender carro. E ele é preparado para aumentar o lucro da empresa. Nada de errado nisso. E aí ele olha para você e fala bem assim, quanto você tem? Tenho 40 mil reais, né? Pô, você vai comprar esse carro aqui, ele é bom de 40 mil reais. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta naquele de 80? Você fala, não, cara, só uma volta. Tu anda no de 80. Câmbio automático, vidro, lá. E aí ele fala bem assim, pô, você merece mais, né?
Imagina você nesse carro de 80. Se for um cara solteiro ainda na pista, ele fala, imagina esse carro você parando na frente do barzinho da balada. Pá, a pessoa, uou! E ele fala bem assim, ó, o que é uma parcelinha de 500? Você não... Aí o cara fala, 500 dá para pagar. Só que ele não te conta que é 80 parcela de 500. Você vai descobrir na hora, você vai lá. 80 parcela de 500, dá quanto, gente? Isso quando não é 80 parcela de 1.000. Na maioria das vezes vai ser 80 parcela de 1.000. Você vai pagar 3 vezes o valor daquele carro. E aí já não tinha feito a conta, nem do IPVA, nem do seguro, nem da gasolina. O miserável que não tinha uma dívida entrando numa dívida. Aí fica preocupado. Por quê? Porque você não tem só aquelas contas. Tem um remédio que pode precisar, né? Pode acontecer algumas coisas. A vida não é linear. Então, a diferença entre planejamento e preocupação é muito grande. Então, na medicina ancestral oriental, não existe preocupação como boa ou ruim. Preocupação é sempre ruim. Planejamento é bom. Agora, a ansiedade, a miserável, por isso que eu quero dar um curso só de ansiedade para vocês no núcleo de diagnóstico, ela é muito monstro. Eu posso ter ansiedade yin, ansiedade yang, ansiedade da pessoa yin, ansiedade da pessoa yang, ansiedade da pessoa que tem energia na cabeça, ansiedade da pessoa que tem energia no aquecedor médio, ansiedade da pessoa que tem energia no aquecedor inferior, e eu posso ter uma ansiedade de cada um dos elementos, tanto de excesso como de falta. A ansiedade vai além. E a ansiedade, ela me entra no troço que pode ser bom ou ruim. Por quê? Porque a ansiedade é diferente de preocupação. Ansiedade quer dizer uma antecipação. Uma antecipação. Quando que a ansiedade é boa? Eu que estou acostumado a palestrar, as minhas melhores palestras foram aquelas que eu estava ansioso. Por exemplo, eu estava ansioso para dar essa aula para vocês. Sério, eu marquei de manhã e eu tive problema, não deu tempo de chegar, e eu mandei mensagem, porque eu queria dividir com vocês isso daqui. Uma ansiedade boa, faz com que eu esteja aquecido, cérebro ligado para dar uma boa aula. Fisiologicamente, é legal. Você tem uma viagem para fazer, você fica ansioso, né? Você vai conhecer alguém, você fica ansiosa, fica ansioso. Isso é bom. Agora, qual é a ansiedade ruim? É aquela que a pessoa tem os sinais e sintomas da ansiedade, mas ela não tem um evento para antecipar. Ela acorda ansiosa. Essa ansiedade é ruim. E de onde vem essa ansiedade? Essa ansiedade ruim, ela vem muito da vida moderna. Olha que coisa louca. Ansiedade ruim vem muito da vida moderna. Lá na natureza, você tem um animalzinho, assim como nós éramos na época das cavernas, biologicamente falando, o animalzinho está lá. Está pastando, a zebra está pastando, comendo o seu capinzinho. Cara, do nada ela está ali perto da água. Do nada, por um crocodilo 2 metros, com a bocona desse tamanho. Pô, comeu ali a zebra que estava fora do peso, mais lenta. Depois, uma hora, eu posso explicar um pouquinho mais, já expliquei isso para vocês. E as outras zebras ficam assustadas ali, mas ela tem um movimento físico, elas correm. Quando você tem um movimento físico, você libera uma série de neurotransmissores que acalmam. Então, toda vez que você tiver uma reação de estresse ou de ansiedade, que você tiver um movimento físico, é como se você autoequilibrasse o seu corpo. O movimento físico libera, principalmente acetilcolina e outros neurotransmissores, que acalmam o animal naturalmente. Assim é o ser humano. Só que hoje em dia, graças a Deus, com algumas exceções, não dá para você, toda vez que você é contrariado, que você briga com alguém, sair dando porrada nos outros ou correndo nu pela rua. Então, você não tem a reação fisiológica. Olha que interessante. Você não tem a reação fisiológica. Muitas vezes você está aí no seu espaço, alguém vem e é mal educado com você, e você não pode ter uma reação fisiológica. Você não pode começar a correr em volta da mesa, se bater e tal, porque não orna para o nosso comportamento humano, né? Uma socialização, graças a Deus. Só que, com isso, gera o quê? Uma ansiedade. Ela vai, essa antecipação, como você começa a ter vários desafios diários que você não controla, e a gente aprendeu a controlar tudo, isso começa a gerar uma antecipação. A pessoa já dorme ansiosa, já acorda ansiosa, independente do tipo de ansiedade que eu vou falar aqui. E aí é onde a ansiedade é negativa. Porque, falando de fisiologia, principalmente, ela vai bagunçar as sinapses cerebrais. O que são sinapses cerebrais? É a conversa de um neurônio com o outro.
A informação no neurônio é elétrica. Só que entre um neurônio e outro, precisa de uma química, um neurotransmissor. Pode ser uma serotonina, uma dopamina, né? Para quem fuma, uma nicotina, para quem bebe muito café, uma cafeína, e assim vai. Então, aqui tem a conversa entre neurônios que se chama sinapse cerebral. E uma das coisas que a ansiedade faz é bagunçar a quantidade de neurotransmissor que tem aqui, ó. Então, muitas vezes a informação é captada aqui, mas ela não chega aqui e cria um quadro de ansiedade. E aí, você tem uma série de medicamentos, né? Que são as fluoxetinas da vida. O que a fluoxetina faz? Aqui, ó, deixa eu ver. Aqui vai dar. Então, ó, você imagina que esse dedinho meu aqui, deixa eu desenhar para vocês aqui. É uma estrutura que tem aqui no neurônio, ó. Ó, tá desenhado aqui, ó, tá vendo? Chama bomba de recaptação de serotonina. Então, quando ele libera serotonina, esse neurônio, tudo que sobra aqui de serotonina, ele joga para dentro de novo. Chama bomba de recaptação de serotonina. Nada se perde. E aí, agora, o que a fluoxetina faz? Ela para a bomba para sobrar mais serotonina aqui para a pessoa ansiosa continuar fazendo a comunicação no cérebro. Então, a fluoxetina, ela para uma estrutura que é uma bomba de recaptação. Então, aqui tem aqui a sinapse, tem aqui, ó, esse aqui joga a serotonina para dentro. Porque aqui você tem receptores de serotonina, chave fechadura. E o que a fluoxetina faz? Ela para isso daqui. E aí, teoricamente, sobra serotonina. Só que aí tem alguns furos. Porque, por exemplo, dependendo do quadro de ansiedade da pessoa, se a gente olhar principalmente para o elemento fogo, que comanda o meridiano do coração e do intestino delgado, a gente sabe que 90% da serotonina do corpo hoje é produzida no intestino, por isso que os intestinos são considerados o segundo cérebro na medicina ancestral oriental. Então, eu posso ter uma ansiedade de uma pessoa que está perdida por falta de serotonina. Olha que bagulho louco. Problema no intestino. Aí, eu tenho lá do elemento metal. O elemento metal não comanda o meridiano do pulmão e intestino grosso? E o pulmão não comanda a pele? Só que detalhe, a serotonina, ela é liberada no cérebro. Mas para ser liberada no cérebro, ela tem que ser produzida no intestino. Mas para ser liberada no cérebro, eu preciso de uma coisa chamada toque, contato. Se você não tiver contato, toque físico para estimular o elemento metal, você não libera serotonina, mesmo tendo estoque de serotonina produzido no intestino. Então, olha quantas variáveis nós temos aí. Quantas variáveis nós temos aí. Quando a gente olha para o elemento terra, a gente está olhando principalmente para a questão do estômago, meridiano do estômago, né? Baço pâncreas, glicose, produção de ATP, trifosfato de adenosina, energia celular. E ainda estou falando da acidez do estômago. Se dependendo se ele tiver muito alcalino ou muito básico, também eu vou ter uma produção, vou ter aí uma queda, porque a serotonina ela é produzida a partir de uma molécula chamada triptofano, um aminoácido. E quando a pessoa fica muito preocupada no elemento terra, ela come que sabor? Doce, massas e doces, que dão origem a um triptofano de baixa qualidade, que vicia o cérebro. E aí a pessoa tem uma serotonina que não é tão boa assim. Ó, aí gera ansiedade. E do elemento água, vixe Maria, aí é a ansiedade hereditária. Toda vez que a gente olhar para o meridiano dos rins e da bexiga, olhando para os rins, eu estou falando da energia vital hereditária. Por isso, muitas vezes, um ansioso é filho de um ansioso, que muitas vezes gera uma pessoa ansiosa. Aí, quando eu for explicar para vocês a ansiedade no elemento água, eu vou falar de ancestralidade, principalmente. E ela é aprendida. Não quer dizer que é só no código genético do DNA. Na genética, ela tem a ver com a epigenética. Nós vamos falar de epigenética na ansiedade, quando a gente chegar no elemento água. E quando a gente falar do elemento madeira, que é o motivo para a ação, toda vez que o madeira fica muito adrenérgico, a adrenalina é antagonista de serotonina. Quem tem muita adrenalina alta tem pouca serotonina. E aí, olha que interessante, por isso que a gente tem tantos atletas em depressão. Se você olhar os atletas, tem uma galera aí que é atleta, parou, fulano está em depressão. É o que eu gosto de esporte, né? Eu acompanho muito esporte. Ó, tanto que teve uma menina nas Olimpíadas, uma baita de um atleta da ginástica, né? Ela abriu mão da competitividade por conta da saúde mental. Você começa a produzir muita adrenalina, baixa a sua serotonina, cai a sua felicidade naturalmente. E os elementos madeira são os mais competitivos que existem, né? Você quer falar de competição, fala com o elemento madeira, ele é competitivo por si só. Elemento madeira e elemento fogo são muito competitivos, né? Porque são explosivos, né? Mas por conta do excesso de adrenalina, isso pode levar a uma ansiedade por falta de serotonina. Então, galera, é o que espera vocês
nas próximas aulas. Essa aula eu quis fazer uma aula de introdução para vocês entenderem o que nós vamos ver pela frente. Na insônia, nós tivemos 6 aulas nessa conversa com o terapeuta, que vocês aqui do núcleo acabam participando comigo, até porque vocês estão trabalhando para isso, né? Então, ansiedade, galera, eu não sei ainda direitinho quantas aulas vai dar, ó, porque eu tenho ansiedade yin, ansiedade yang, falando só do psíquico. Aí eu tenho ansiedade da cabeça, ansiedade do meio do corpo e a ansiedade inferior. São 3 aquecedores, 3 tipos de ansiedade. E depois eu tenho ansiedade referente aos 5 elementos, cada um com 2 sombras. Eu tenho uma ansiedade, por exemplo, no fogo, pela pessoa que está perdida, mas eu tenho ansiedade da pessoa que não consegue transformar. E aí? Só aí são 10 tipos de ansiedade, mais 3 do corpo dão 13 tipos de ansiedade, mais 2 do yin e do yang, nós temos 15 tipos de ansiedades energéticas para a gente ver nessa jornada sobre ansiedade. É coisa, né? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma questão para falar? Deixa eu ver se vocês estão pensando, o cérebro está bugado, está indo. Pode abrir seu som, Daila. Professor, e essas ansiedades, elas se cruzam? Por exemplo, ter a ansiedade do elemento madeira junto com o aquecedor, digamos, aquecedor superior e do yin e do yang? Muito obrigado pela pergunta. Nesse exato momento, você me deu 45 tipos de ansiedades diferentes. Obrigado, era essa a pergunta que eu queria. Por isso que ansiedade é tão desafiador. Porque quando a gente olha para a medicina ocidental, você está falando ansiedade referente à serotonina, dopamina, e mais 1 ou 2 neurotransmissores, isso quando não ficam só na serotonina. Isso estão falando dos caras top, né? Os caras top. Eles ficam em nenhum tipo de ansiedade. Aí você entende por que que a ansiedade é o mal do século e é tão desafiador. Porque a ansiedade, a partir dela, você pode gerar, um caminhão de disfunções dependendo do elemento de origem da pessoa e dependendo do elemento que ela está vivendo. Você vê que negócio louco, louco, louco. Ótima pergunta. Elas vão se cruzar. Pode abrir seu som, Dais, que você fechou de novo. Mas aí, se for juntar o elemento de origem mais o elemento... Deu mais de 45, professor. 90 tipos de ansiedade. E quando a gente for falar de ansiedade, a gente pode juntar a ansiedade do casal, a ansiedade dos sócios, a ansiedade da família. Então, você imagina lá que você tem alguém em casa que está com ansiedade da terra, o outro está com ansiedade da madeira, o outro está com ansiedade da água. Os 3 passam a partilhar as 3 ansiedades. Quer ver? Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Você que tem lá vocês vão entender bem, principalmente as mulheres. Vocês começam a conviver com determinadas mulheres, né? E aí, depois de um tempo, vocês percebem que o ciclo menstrual de todas, biologicamente falando, vão regulando. A mesma coisa em ansiedade. Aí, Daisa, você tem curiosidade de saber por que o ciclo menstrual regula? Eu posso explicar. Vocês podem não gostar da resposta. Mas como é conversa com terapeuta, aí eu posso falar. Mas todo mundo as mulheres que estão assistindo esse negócio pode não gostar da resposta. Abre seu áudio, doutora Paola. Seria uma competição. Ó, que louco. Na natureza, a fêmea de um determinado grupo entra tudo no cio ao mesmo tempo, né? Então, você tem um macho que pode fertilizar todas as fêmeas. A raça humana é a única raça que pratica sexo sem a fêmea estar no cio, concorda? Então, você não vai fazer sexo, amor, porque você está no cio. E aí, o que acontece? Todas as fêmeas regulam o ciclo menstrual para, teoricamente, isso não é aceitável socialmente falando, mas, teoricamente, um macho fecundar todas as fêmeas. Isso, simplesmente, é para a proteção da espécie, perpetuação da espécie. Então, quando a sua amiga regular o ciclo menstrual junto com você, é porque vocês podem estar disputando o mesmo macho para a perpetuação da espécie. Louco isso, né? Terrível, né? Olha a cara da Daisa. Professor, eu fazia secretariado numa turma de 45 meninas. Fazer o quê, né?
E todas menstruavam mais ou menos ao mesmo tempo, né? Sim, Reproduzindo. sim, não era, que nem diz, cada uma tinha casadas, não casadas e tal, Sim. né, mas de alguma maneira, acho que por mais que não estivesse disputando Sim, consciente, sim, sim. isso Mas é uma acontecia. programação biológica. Tanto que em uma empresa grande, quando tem muitas mulheres, muitas vezes passa um ano sem ninguém engravidar. Quando a primeira, tô grávida, você vai eclodindo, um aqui, um ali, um ali, um aqui, e o dono da empresa morre nessa hora, né? Todo mundo com auxílio maternidade, que é um direito adquirido por lei, que eu concordo, mas é desafiador. Tá bom? Legal? Adriana, pode fazer sua pergunta, abra seu áudio. Boa noite. Boa noite. Professor, tu falou antes que a ansiedade da parte inferior é as pernas inquietas, né? Uhum. E na superior, pode ser o calor, o excesso de suor, só na cabeça, Ótimo. só no rosto? Aí, bem provável que vai ser uma ansiedade no aquecedor superior relacionada com o elemento fogo. Exato. E aí, excesso de fogo, falta de água. Excesso de yang, falta de yin. Só aí cruzamos três tipos de ansiedade. E no plexo solar, lá no chakra, no plexo solar? Você fala o Quando cardíaco? É o cardíaco e o plexo solar, mesmo estômago ali. Quando a pessoa está ansiosa, ela pode sentir náusea? Pode, porque aí você pega o Né? aquecedor médio, vai pegar principalmente os meridianos do baço pâncreas e estômago. Isso aí. Legal? Beleza. E o que tu falou antes de quando as mulheres estão, né, próximas, que menstruam juntas, no meu caso, quando eu trabalhava no NASF, nós éramos em 5 mulheres. Acontecia bem isso, e aí eu engravidei, depois mais 2 engravidaram na mesma época. Então, nós estávamos em 3 gestantes. Isso mesmo. É uma programação biológica para a perpetuação da espécie. E isso vem, sabe do quê? Da época que a gente vivia na natureza. Porque, teoricamente, nessa época, tinham muitos predadores. Então, por que você tem 3 fêmeas que têm filhos ao mesmo tempo, né? Que perpetuam a espécie ao mesmo tempo? Porque se o predador vir, ele come o filhote de uma, de outra, e sobra um. É igual quando você olha as tartaruguinhas na praia. Daquele monte de tartaruguinha, e você fala bem assim, como é que está em extinção as tartaruguinhas? Porque até a tartaruguinha chegar até o mar, veio a águia, veio o gavião, já comeu. Quando ela cai dentro da água, vem um peixe grande, vem um tubarão. Até aí tem aquela que adoece. De 100 ovos, muitas vezes você tem a perpetuação de 3 tartaruguinhas que chegam até a vida adulta. Por isso que você tem várias fêmeas no ciclo menstrual junto. Isso quer dizer, é uma proteção para a perpetuação da espécie. E aí você me trouxe algo importante. Eu falei aqui da ansiedade familiar, mas tem ansiedade em grupo, tá? Quando vocês forem trabalhar com a terapia P2E, principalmente com a nova ferramenta de diagnóstico que vocês estão testando, que tem a parte financeira e profissional, quando você for conversar com um empresário e vocês forem atender em empresas, por exemplo, você vai ter ansiedade em grupo. Quando o grupo vai bem, vai todo mundo bem. Quando o grupo começa a ir mal, vai todo mundo mal. Quando o grupo entra em ansiedade, todo o grupo entra em ansiedade, em polvorosa. Por exemplo, a gente está vivendo esse momento desafiador agora no mundo, né? Um momento de ansiedade muito grande. Por isso que o tema ansiedade é tão importante. Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Quer falar? Pode falar, Adri. Pode falar. Pode abrir. De nada, de nada. Legal. Beleza? Galera, então olha o que nós temos pela frente, né? Então, toda aula eu vou vir aqui com material específico. Para você que está acompanhando, de repente, no nosso canal do YouTube, Professor Edjasto, a conversa com o terapeuta, muitas vezes você não vai ter a sequência de todas as aulas. Essa sequência de todas as aulas, só quem tem é a galera do Núcleo de Especialização em Diagnóstico Avançado P2E. Então, nós vamos ter uma primeira aula, que eu vou trazer um tipo de ansiedade. É bem provável que eu vou trazer ansiedade yin, até porque eu falo yin-yang, eu não falo yang-yin. Se eu falasse yang-yin, não tem problema nenhum, eu explicaria primeiro a ansiedade yang, depois a yin. Então, a ansiedade é tão desafiador, gente, que eu não vou trabalhar as duas ansiedades juntas, tá? Então, a primeira aula vai ser a ansiedade do tipo yin, que entra no nosso psico, né? O que é a terapia P2E? É uma terapia de equilíbrio que desperta a autocura, a partir dos conhecimentos da medicina ancestral oriental. E P2E por quê? P de psico tem a ver com a visão de mundo, E de energético, aonde que está a energia, superior, médio ou inferior, e o outro E vem dos 5 estados emocionais relacionados aos 5 elementos da medicina
ancestral oriental. Então, meu amigo Juversilio, pode abrir o seu áudio. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Nossa, você deixou nós com ansiedade, hein? Mas aí, ó, essa ansiedade que eu deixei é boa ou ruim? Boa, antecipatória, top. Já sabemos um tipo de ansiedade. Nós falamos assim, qual jumento vai subir hoje? Porque empacou tudo. Professor, claro que nós estamos falando sobre ansiedade, mas entra no caso também, essas coisas como a gente começa um a adoecer, o outro começa a adoecer, uma situação financeira que a gente tem, dá desenvolvimento sobre tudo isso, né? Entra em tudo. Ó. Se você vê a regra de Pareto, que é uma regra que eu estudo bastante, eu gosto. Regra de quê? De Pareto. Pareto. Em média, você vai ganhar 20% ou mais ou menos do que as pessoas que você anda. Normal, tá? Do seu convívio. Anota isso daí. Anota isso daí. Né? Isso Repete. Ó, em média, você vai ganhar 20% mais ou menos do que as pessoas do seu convívio social. Então, é por isso que eu convivo muito com Tony Robbins, meu amigo. O livro dele aqui. O cara não conversa comigo, mas todo dia eu converso com o Tony Robbins. Eu falo, oi, Tony, tudo bem? Tem dia que eu chamo ele até de Ni, já somos íntimos, né? Oi, Ni, tudo bem? Por quê? Porque, assim, como eu venho de uma família, a palavra nova, bonita, agora a gente não pode falar que é pobre, né? Humilde, economicamente, Brasilândia, Jardim Damasceno e tal. Então, o que acontece? Como que a gente faz isso? Você começa a trabalhar, por exemplo, isso daqui, né? Você começa a trabalhar tanto em cima de... Peguei um exemplo, o Tony Robbins, tá, gente? Eu tenho aqui, não vou mostrar tudo aqui, mas eu tenho... Tem coisa pra caramba. Não só na área de medicina ancestral oriental, mas tem coisa pra caramba. E todo dia eu estou conectado. Por quê? Você vai ganhar 20% ou mais ou menos do que as pessoas que você tem no seu convívio social. Então, se você é uma pessoa que convive com a galera que, em média, ganha 2 salários mínimos, ou você vai ganhar 20% mais ou 20% menos. Se você conviver com a galera que ganha 100 mil por mês, pô, tá bom pra caramba. Você pode ganhar 20% mais ou menos, mas o menos já tá bom pra caramba. E isso é igual a ansiedade, tá, cara? Isso tem estudos comprovando isso. Tem estudos comprovando, falando disso daí. E aí, muitas vezes, eu vejo... A Adri já teve curso de coach comigo, em PNL, e eu trago isso muito forte quando eu dou formação de coach PNL, que é a seguinte questão. Muitas vezes você tem uma pessoa, você olha lá, a pessoa está bem financeiramente, muitas vezes a primeira ação do cérebro das pessoas é criticar aquela pessoa. Ah, fulana de tal, Gisele Bündchen, né? Vamos pegar a Gisele Bündchen aqui, que só o Tom Brady pega, mas vamos pegar a Gisele Bündchen como exemplo. A Gisele Bündchen, muitas vezes já vi pessoas falando também, ela é milionária porque ela é linda, é isso, aquilo. E tira todo o valor que ela tem como profissional. Se você vê aquela mulher falando, ela fala 3 idiomas fluentes, é uma mulher extremamente inteligente, conectada, ela tem uma ONG com o meio ambiente, que eu faço parte lá, você planta as coisinhas dentro de casa, ajuda as crianças a plantar, quer dizer, e alguém que critica pessoas bem-sucedidas, como a Gisele Bündchen, estou dando só um exemplo aqui, dificilmente vai alcançar aquela prosperidade, porque você não faz parte desse ciclo energético. Né? Eu gosto muito dessa teoria, de você ver uma pessoa que está muito bom, o cara fechou lá, agora tem o técnico do Palmeiras, o cara fechou lá, não consigo nem falar o salário do homem, gente. Eu sei que ele fechou lá, dá 3,4 milhões por ano. E aí a galera fala, mas é muito para um treinador. Não, o cara é bicampeão da Libertadores, lá. Dentro daquilo, para quem trabalha futebol e valoriza, ele é um cara top, que está com um livro maravilhoso. Um livro que não fala só sobre futebol, fala sobre a vida. Né? É um cara culto. Então, assim, esse tipo de conexão no cérebro é importante. E a regra de Pareto vale para isso, tá? Tem pessoas que elas... É tão louco essa questão aí que eu falei da ansiedade, que as pessoas contaminam, aí você me abriu a questão financeira, aí tem a questão de uma série de coisas, mas assim, tem gente que só conhece gente doente, já viu? Tem gente que só conhece gente doente. Eu vou dar outro exemplo para você. Se você conversar com um agente público que trabalha com segurança pública, né? Eu tenho um amigo que ele e de vez em quando eu evito conversar com ele. Porque eu sou um cara que gosto de pensar que a vida é legal, bacana. Mas em 10 minutos ele te conta tantos casos. Nós estamos no interior aqui. Eu fui na padaria aqui com ele, sentar, conversar com ele.
Eu sentei assim, meio virado para a porta, ele falou, professor, não, senta para a porta, não, cara. Pode entrar o cara aqui atirando, não. A realidade dele, então, o índice de violência aqui onde eu estou é -0. É -0. De vez em quando os policiais separam aqui uma briga de marido e mulher, que tem uma mulher batendo no marido, tal. É 0, eu estou no interior, mas a cabeça do cara ele é conectada àquilo ali. Mas por quê? Porque ele vê aquilo diariamente. Eu que não vejo, porque não estou conectado àquilo. Né? Então, imagina a família desse cara, porque todo dia ele chega, ele tem uma história de um caso de violência, é o que ele vive. E os filhos dele diariamente absorvem aquilo ali. A esposa dele absorve. Tanto que eu dei um conselho para ele. Falei, meu irmão, eu entendo esse seu lado. E dei porque eu conheço o filhinho dele. E o filhinho dele, no dia que eu conversei com o filhinho dele, em 2 minutos, o moleque não tem 5 anos de idade, ele contou uns 3 casos de violência, que não era nem relacionado à cidade, mas como ele é conectado à segurança pública, tudo que é relacionado à segurança pública, programa que mostra São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais que têm muitos problemas, porque tem muita gente, não é que lá só acontece coisa ruim aqui, tem muita gente, a chance de acontecer transgressões são maiores. Cara, eu falei, cuidado com o teu moleque, daqui a pouco o molequinho vai estar com problema. Então, isso é importante que a gente vai falar da ansiedade também. Beleza? Nós tem 2 ciclos juntos, né, professor? Nós temos 2 ciclos juntos, eu e o senhor, né? Qual que é? O Ian e a Madeira. O nome e a vila, que eu morava na Cachoeirinha aí. Ah, é verdade. Só que minha situação era mais complexa. O cara do Jardim Damasceno, quem mora na Cachoeirinha, é rico para nós. Qual Cachoeirinha? Tava Vila Souza. Não, ali é chique, ali é chique. Maria. Agora falar aqui? Mano, sei lá. Elisa Maria, mano. Beleza, gente? Mais perguntas sobre ansiedade aí, sim ou não? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Ninguém tem mais pergunta? Não, sério? Paola tá calada. Que triste. Célia não tem... Doutora Lindalva, nada de pergunta, doutora Lindalva? Que tristeza. Ivana, é uma pergunta, meu irmão? Não? Então tá bom, né? Então, não está preparado, você vai falar, professor. Não. Facinho. Essa aula, realmente eu queria fazer uma introdução dela, para vocês entenderem a importância da ansiedade, tá, gente? É muito importante, porque aqui são 15 tipos de ansiedade. Se a gente pegar que a pessoa pode ter uma ansiedade cruzada com 2 elementos ou 3 elementos, ela vai se multiplicando. Se a gente pegar que a gente pode ter uma ansiedade de um grupo familiar ou de um grupo que trabalha numa empresa, você vai vendo que a ansiedade cada vez vai ficando mais complexo. Detalhe, ela vai levando principalmente a desequilíbrios fisiológicos, porque quando eu falar do elemento fogo, ele comanda 4 meridianos, né? Triplo aquecedor, circulação, sexo, intestino delgado e coração. Elemento terra, baço, pâncreas e estômago. Para quem não conhece muito de terapia ou medicina ancestral oriental, meridianos são os caminhos de energia, tá bom? Quando a gente falar do elemento metal, estamos falando aí de intestino grosso. Tem pessoas que ficam ansiosas, começam a tossir. Tem pessoas que ficam ansiosas, prendem o intestino. Tem pessoas que soltam o intestino. Aí a gente tem a ansiedade do elemento água. Tem pessoas que vai soltar a bexiga, tem pessoas que vai ter candidíase, cada um vai somatizar de uma forma, tá? No seu corpo físico, essa energia. Aí a gente tem o elemento madeira, pega principalmente a vesícula biliar, pega principalmente o meridiano do fígado. Então você vê que o negócio vai ficando cada vez mais complexo, né? E quando a gente fala de energia, lembra disso daqui, ó. Todos nós somos seres energéticos. Aparelhinho multímetro, quem usa isso é engenheiro elétrico ou eletricista, ó. Beleza? E aonde está a energia? Isso quer dizer, onde está a energia? Não existe energia boa ou energia ruim. Toda energia é boa. Agora, onde que ela está? Ela está no excesso, está na falta ou está no equilíbrio? Se ela estiver no equilíbrio do yin e do yang, ela é boa. Se ela estiver no equilíbrio dos 3 aquecedores, ela é boa. Se ela estiver no equilíbrio dos 5 elementos, ela é boa. Se tiver em excesso no lugar, falta em outro, ela é ruim. Legal? Professor, por isso que fica essa dificuldade, né? Tanto da insônia como da ansiedade, porque só no que o senhor já falou, ele nem explicou alguma coisa mais concreta, né? A gente já desenvolve tantas patologias, né? Tantos problemas fisiológicos. Se a gente não descobrir que é uma ansiedade, como que a gente consegue buscar outro? Se não descobrir que é uma insônia, como que a gente consegue dar mais um passo, né? Agora, imagina uma insônia com uma ansiedade. Yes. É aí que eu quero chegar. Vai chegar uma hora que vocês vão ter a capacidade
de associar tudo isso da forma que eu associo, né? A minha busca é essa. A minha busca é essa, que, poxa, chegou a pessoa, ela tem uma insônia, tá? Qual é o tipo de insônia? Aí eu já sei o tipo de insônia, tá? Mas essa insônia está vindo da onde? Aí a gente pode falar, por exemplo, muitas vezes que essa insônia pode ser de uma ansiedade. Só um exemplo. Mas pode ser de outras coisas também, que a gente ainda vai falar aqui. Pode falar, Diana. Abre isso. Quando você abriu, quando você citou aqui, quando um grupo, por exemplo, fábrica, a questão de ansiedade, como a gente poderia trabalhar numa fábrica, num grupo? Porque aqui a menina outro dia falou se eu queria apresentar uma proposta. Mas para tratar um grupo grande. Hoje vocês ainda não estão preparados para isso. Eu sou honesto, né? Eu pretendo preparar vocês no futuro para isso, né? Porque aí, quando você vai trabalhar em uma fábrica ou em uma empresa, primeiro que você tem que ter muito conhecimento desse mundo corporativo. E o mundo corporativo, ele passa por uns desafios que muitas vezes é diferente para o terapeuta. Ó, que terapeuta, ele tem muito esse negócio de um terapeuta ajudar o outro, dar dica de um curso para o outro. No mundo corporativo, cara, dependendo do ramo que o cara tá, ele esconde o papel que está em cima da mesa do outro para dar uma prejudicadinha no outro. O mundo corporativo é desafiadorzaço. Então, assim, teria que avaliar a instituição, né? Então, você teria isso, por isso que eu falo que eu tenho que preparar. Eu não sei como é que vai ser esse preparo ainda, o Bruno já tinha me pedido para desenvolver alguma formação nessa área, só que eu optei, primeiro, trabalhar um núcleo de especialização em diagnóstico avançado com vocês, uma opção minha, porque, assim, primeiro tem que avaliar a instituição, por exemplo, visão, missão daquela empresa. E se realmente aquela visão, missão, representa os valores de quem está no comando. Porque muitas vezes é fácil, o papel aceita qualquer coisa. Visão, missão, levar isso, aquilo, lá, 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 lá. Aí você vai conversar com o dono, o cara está preocupado só com a grana. E aí, a visão, missão, muitas vezes ele consegue um bom colaborador no mercado através da visão, missão. Quando o cara chega dentro daquela empresa, não é nada daquilo. E aí? E assim, em relação à escola, porque eu não gostei, assim, pensando, turno, eu não vou lá trabalhar de madrugada, porque, eu quero ficar com meu marido, professor, mas escola é menor. Então, só que escola... Escola também é complicado. Escola tem um desafio muito grande, que hoje a escola tem um problema que não é da escola, que é a questão da educação, né? Então, por exemplo, a escola foi feita para ensinar. Educar é para a família. Só que hoje a escola está sobrecarregada, tá? E a Adri, que é professora, ela sabe disso. A escola hoje tem a missão de ensinar, educar e ainda fazer uma coisa chamada acolhimento. Porque pai e mãe hoje, muitas vezes, não por maldade, por falta de formação ou por falta de condições, muitas vezes não dá o amor necessário aos seus filhos. Então, escola hoje, o terapeuta P2E, ele seria muito bem-vindo. Só que a gente teria que ter a possibilidade, para ter sucesso, de transcender os muros da escola e chegar até a família. É um negócio muito louco, porque assim, professor, se eu trabalhar só na escola, eu vou conseguir ajudar? Vai. A criança eu acredito que ela não vai somatizar tanto, né? Mas assim, para ser efetivo, a gente teria que transcender o muro da escola, né? Que é a família, né? A família é algo imprescindível nesse processo. Tanto que eu falo para vocês, toda vez que chegar uma criança para vocês cuidarem, primeiro você tem que cuidar da família, tem que cuidar da mãe, do pai, né, dos tutores, quem está cuidando dessa criança. Porque se você não cuidar da família, e quanto mais quando tem um jogo de empurra, eu vejo muito isso em famílias de casais separados, que aí o moleque ou a menina aprende rapidinho, né? Quando a mãe proíbe uma coisa, ele fala, vou com meu pai. Quando o pai proíbe uma coisa, eu vou para minha mãe. Então fica aqui, ó, o pai e mãe vira refém desse negócio. E muitas vezes pai e mãe pararam de se falar por algum motivo, e aí ele vira refém da criança. Só que no futuro, a maior vítima é quem? Essa criança que não teve limites, principalmente, né? Então a educação é um nicho maravilhoso, assim como o nicho empresarial, mas eu acredito que a gente vai ter que se preparar mais, principalmente para transcender o muro da escola, né?
E tem que estar disposto, né? É o que você falou, tem que estar disposto. Beleza. Show. Pode falar, Adri. Pegando o gancho da colega, estava trocando uma figurinha com a minha irmã, que tu sabe que também é professora, alfabetizadora, né? E com essa pandemia, parte do primeiro ano da pandemia, ela pegou algumas crianças para dar aula em casa particular, né? Alfabetizar, porque as crianças não foram alfabetizadas. E aí eu falei para ela dessa ferramenta maravilhosa, que eu fiquei muito empolgada, porque é o meu chão também, né? Eu amo isso. E a gente meio que montou até um esqueminha para os novos alunos que chegarem para ela, que chegaram, e ela já conseguiu diagnosticar e trabalhar algumas coisas. Então, eu imaginei que isso, com certeza, eu não digo que é utopia, mas algo também lá na frente, trabalhar não com as crianças, talvez, mas sim com os professores. Porque também os professores também têm que ter um pouquinho desse conhecimento. Na verdade, eu não sei se o professor precisa ter esse conhecimento que nós temos, porque é um conhecimento muito profundo, mas eles serem atendidos para Isso. equilíbrio. Porque, hoje, por exemplo, você está numa condição muito legal, né? A sua irmã que eu conheço, que é extremamente competente. Quando um pai e uma mãe, ele se preocupa de levar o filho para uma aula particular de alfabetização, muitas vezes sem ter condições financeiras, tá, gente? Tirando daqui e dali para fazer esse investimento, ele já é um pai e uma mãe diferenciado, né? Claro. Um pai e uma mãe que se preocupa com algo a mais. Porque, normalmente, por exemplo, eu escuto muito isso, como eu estou direto dando aula com vários grupos, a pessoa fala bem assim, tal coisa, mas meu filho, mas ele está na média de todo mundo, tá bom, tá todo mundo ruim, então tá bom, ele vai assim também. Quer dizer, é a média do pior melhor. Então, quando você vê um pai e uma mãe se preocupando com algo diferente, é top. Foi o que? Esses dias atrás eu estava fazendo um atendimento de um casal que pediu para mim fazer o atendimento, e aí eu atendi primeiro o marido, peguei os desequilíbrios dele ali, fui atender a esposa. Na hora que eu fui atender a esposa, complicou minha vida, que ela falou bem assim, professor, para falar a verdade, eu acho desnecessário esse nosso atendimento. E, normalmente a mulher é o contrário, né? Eu falei, por quê? Ela falou, porque o casamento da minha cunhada está pior, da minha sogra está pior. Ela foi comparando os relacionamentos que estavam piores do que o dela. Mas aí eu falei para ela, mas não dá para ser melhor? Ela falou, professor, mas os outros estão pior. Então, quando eu olho para a gente está até bem, professor. A gente namora lá uma vez a cada 3 meses, os outros já pararam de namorar. Aí eu falei, tudo bem. Por isso que quando foi o esposo dela que buscou ajuda, eu falei para ele, olha, eu preciso conversar com a sua esposa, que eu acho que isso daqui está relacionado ao casal. Mas eu, muito filha da mãe, isso daqui é conversa com o terapeuta, tá? Então não fiquem assustados, não. Tem hora que a gente tem que ser terapeuta mesmo, e muitas vezes não dá para ser bonzinho. Aí eu falei para ela bem assim, então tudo bem, se você acha que não é importante, legal, mas seu esposo está achando que é importante. E hoje ele está vibrando aqui, né? Igual você. Daqui a pouco ele vai vibrar aqui, porque eu vou cuidar dele. Só que na hora que ele vibrar aqui, eu não sei se você vai ser mais a mulher ideal, porque de repente vai aparecer uma mulher que vibra aqui para ele. Mas se você não quer, para mim tá tudo certo. Beleza? Beleza. E toque, desliguei, fiz conta que caiu o negócio. Gente, essa mulher mandou umas 300 mensagens que não era bem aquilo que ela queria falar, que ela queria fazer também a terapia. Gente, mas eu fui muito simples. E, isso que eu falei para ela é muito importante, porque isso é verdadeiro. Quando a gente vai atender alguém com terapia, muitas vezes a gente não está no dia bom. Vida de terapeuta não é de flores, né? Isso aqui é conversa com o terapeuta. Tem dia que o dia é desafiador. Né? Eu, como professor, tem dia que o dia é desafiador. Mas quando você vai atender alguém, gente, você tem que estar numa frequência vibracional muito alta. Por quê? Para você dar essa energia para a pessoa. Professor, qual é a ferramenta? Já saí do assunto da ansiedade, mas é conversa com o terapeuta, já volto. Qual é a ferramenta que eu vou usar para mudar a frequência do meu cliente? Frequência sonora P2E. Muitas vezes essa ferramenta, que eu sempre estou colocando ela como principal, ela muda a vibração da pessoa. Então, passo lá, a pessoa está muito revoltada. Passei uma frequência vibracional indo metal para ela. Aquilo bate nela e ela começa a emanar isso para o universo. E o universo começa a diminuir as pancadas que ela toma, porque ela começou a emanar uma frequência diferente. A pessoa chegou muito triste, muito indo metal, eu jogo lá para ela uma frequência iando fogo para ela. Ela começa, a alegria vai bater nela,
e ela vai começar a jogar para o universo a frequência sonora Ian do fogo, que é a alegria. E de uma hora para outra ela sai da depressão energética. Não só ela, mas ela começa a atrair pessoas que fazem bem para ela. Então, o que eu falei para a mulher do cidadão que não estava querendo fazer a terapia, porque ela falou que o casamento das outras estava pior do que o dela, então estava tudo certo. Na hora que eu falei isso para ela, e o pior de tudo, ela é terapeuta. Ela é terapeuta. O pior de tudo que ela é terapeuta. Na hora que eu falei isso para ela, ela se ligou que é uma frequência. Então, quando a gente falar de frequência, gente, frequência sonora, tá? Ela muda, bate na pessoa, a pessoa explode aquilo ali, porque a gente é um espelho, explode aquilo para o universo e ela começa a trazer coisas que estão naquela frequência. No dia que você acorda, que você não está legal, que cai o pente, aí você vai escovar os dentes, cai a tampinha do creme dental naquele buraquinho que parece que foi feito para aquilo ali, e aí você passa o creme dental na roupa. Naquele dia, foi aquela frequência que você jogou para o universo, bateu no espelho para você e voltou. Naquele dia, tudo fica mais desafiador. Do mesmo jeito, quando a gente muda a nossa frequência para a frequência sonora, tudo fica mais fácil. É a frequência. Legal? Beleza? Última pergunta vai ser da Adri e depois encerrar. Só deixa eu encerrando aqui, então. Em relação à escola, eu sei que não é utopia, mas está meio longe da gente trabalhar isso. Mas a gente pode começar a trabalhar no pequeno grupo, né? Assim. Outra coisa, tu te lembra que eu tinha te falado outro dia que eu estava com desafio, com um adicto e tal coisa, e a mãe também? Então, a mãe me mandou uma mensagem essa semana e perguntou o que é que eu fiz com o guri que mudou a chave. O guri está trabalhando, tá numa vibe legal. Aí eu pensei comigo, foi a frequência sonora também. Mas isso eu usei muito com ele, né? Muito, 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 muito. Quando você falar de dictismo, né, que é um vício, ou no álcool, em qualquer droga lista ou em lista, lembra da ansiedade de fundo, tá bom, gente? Lembra que tem ansiedade de fundo, a Adri usou a frequência sonora, o cara que não trabalhava passa a trabalhar, passa a equilibrar essa questão do vício, tá bom? Eu falei muito com ele sobre a regra de Pareto, né? Expliquei para ele, então isso é bacana. Valeu. Por exemplo, eu quando vou trabalhar com pessoas que têm dictismo, gente, a primeira coisa que eu mando o cara, dependendo da formação dele, é para uma igreja cristã, independente da denominação. Tá todo mundo lá orando para Deus, pode ter as críticas que quem quiser criticar, mas eu mando o cara para uma igreja. Muitas vezes o pastor que está lá, ele tem uma linguagem mais próxima da do cara, aí o cara é chamado de irmão, e realmente tem a questão da união, da oração, e vai daqui, o cara vai aqui, o cara com a Bíblia, o cara põe um terno, quando ele põe o terno, ele já vibrou diferente dos manos, porque os manos que estão usando alguma coisa, ninguém usa terno, né? Quando a gente fala de uma classe mais baixa, quando a gente fala de uma classe social mais alta, que as pessoas têm o dictismo, têm um vício, aí é outra coisa. Mas normalmente, e a população mais afetada, quando a gente fala de vícios, é a população com menos poder aquisitivo, desfavorecida, com menos acesso à informação. Professor, você é maluco, esses dias mesmo. Eu mandei, aí a mãe do rapaz falou, você mandou meu filho para a igreja, tal, não sei o quê. Eu falei, olha, se a senhora tiver um lugar melhor para ele vibrar, tá tudo certo. E fizemos a terapia, ele foi lá na igreja, tal, e está fazendo a jornada dele. Então, lembra, regra de Pareto, 20%, 80-20, né? É muito importante. A frequência, com quem você anda, isso é tudo importante, principalmente quando a gente falar em ansiedade, que a gente vai pegar grupos familiares sofrendo de ansiedades diferentes e ansiedades compartilhadas. Gostaram da aula, gente? Legalzinho? Uma aula simples hoje, só uma introdução aqui, conversa com o terapeuta para vocês, uma introduçãozinha aqui, ó, introdução, mamão com açúcar, uma introduçãozinha aqui para vocês. Ansiedade, psico, energético e os 5 estados emocionais. Galera, quero agradecer demais. Para você que está aí, de repente essa aula foi liberada para você, o nível da conversa é mais alto, porque aqui é conversa com terapeuta, né? E não é conversa com qualquer terapeuta, é conversa com a galera do Núcleo de Especialização em Diagnóstico P2E. Professor, eu quero saber mais do Núcleo de Especialização em Diagnóstico P2E. Você é minha aluna da P2E? Não, ainda? Então não tem como você entrar no núcleo. Aqui é só a galera, a elite da P2E. Primeiro você faz a formação do método terapêutico P2E, no qual meu objetivo é ajudar você a gerar uma renda de até R$10.000 por mês, ajudando muitas pessoas com celular e uma conexão de internet, ajudando pessoas com segurança, responsabilidade e sensibilidade. Aí depois você pode ir para um nível
mais alto, que é o Núcleo de Diagnóstico Avançado P2E, que é a galera que está buscando conhecimento, uma sabedoria diferente. Para começar, aqui na descrição do vídeo tem um link especial, é só você clicar para ter mais informações. Galera, obrigado a todo mundo, beijo no coração de vocês, bom domingo, bom final de semana para vocês. Até mais, obrigado mesmo, obrigado a todo mundo, desculpa alguma brincadeira, obrigado, Diana, obrigado, fui!